Agora vamos falar de um assunto muito sério e importante. Informação aqui na TV Atalaia. Em 2018, foram registrados 37 homicídios dolosos contra mulheres, sendo que 16 deles foram tipificados como feminicídio, ou seja, 43,2%. E esse ano já foram registrados 2 casos em Sergipe. E esse dado foi feito esse levantamento pelo advogado aqui, o Armando Júnior, que vai falar aqui no Sergipe no Ar sobre esse assunto. Bom dia, Armando. Quanto é que o homicídio contra a mulher é tipificado, então, como feminicídio? Seja bem-vindo ao Sergipe no Ar. Bom dia, Samara Fagundes. Bom dia a todos os telespectadores. Privilégio estar aqui com você aqui, poder passar essas informações de um tema tão relevante, mormente nos dias atuais. Bom, o legislador entendeu por bem trazer essa tipificação do feminicídio por estar tão em voga essa violência, infelizmente, tão recorrente contra as mulheres. Então, o feminicídio diz respeito àquele homicídio, aquele crime doloso contra a vida, ou seja, aquela intenção deliberada em matar, quando tem relação afetiva, ou seja um companheiro atual, seja um ex-companheiro que teve essa relação afetiva, ou mesmo que não foi companheiro, que não teve nenhum tipo de relação marital, mas que tem algum tipo de vínculo, ou seja, ele por algum tipo de razão com aquela questão de gênero de mulher, seja pelo contexto sexual, seja com a intenção deliberada de causar algum tipo de dano estético à mulher, ou mesmo de buscar o contexto do estupro, retirar um seio ou algo, causar algum tipo de dano em seu corpo físico ou dano psicológico e busca a morte como atividade fim, ele acaba entrando na questão do feminicídio. Então, feminicídio somente quando essa questão da mulher mesmo, por ser mulher, não é? Tem essa diferenciação, né? Por ser mulher e que tenha também esses atributos, não é? Tanto do viés do laço que já tenha tido afetivo, ou que, se não tiver esse laço afetivo, que tenha esse contexto que busque essa questão inerente à qualidade de ser mulher. E são muitos os casos, é cada vez mais recorrente. O que é que está acontecendo na sociedade? Né, quanto mais feminicídios, né, muitos feminicídios no Brasil, 5º no mundo já, né, o Brasil está se colocando aí com o maior número de feminicídios. O que é que isso explica? Olha, Samara, para se explicar, obviamente demandaria um tempo muito gigantesco, hérculeo. Mas, assim, de forma muito sintética, temos todo um contexto histórico por conta disso. Ainda nos idos dos anos 30, quando a mulher apenas alcançou o direito ao voto em 1936, ou seja, não temos nem 100 anos que a mulher pôde ter o seu direito constitucional assegurado do direito ao voto, não é? Ainda em relação à questão do voto, pasmem todos os telespectadores que a mulher, na última eleição, diz respeito a 52,5% do percentual de votantes, mas apenas 9,7% de mulheres é que foram votadas, ou seja, que fazem parte do parlamento. E aqui eu faço a indagação, será que esses parlamentares vão legislar em causa própria? Ou seja, por isso que existem poucas leis que acabam beneficiando, poucos programas sociais para com as mulheres. A gente tem a Lei Maria da Penha. E isso é algo histórico, não é? O senhor trouxe esse relato histórico e essa violência contra a mulher é algo histórico que está ali na sociedade brasileira, infelizmente na sociedade até mundial, mas hoje, o que é que pode ser feito, né? A mulher está aí na sociedade, a Lei Maria da Penha, que é o que o senhor vai citar agora, veio para contribuir. Com certeza, a Lei Maria da Penha, Samara, a ONU, inclusive, caracteriza a Lei Maria da Penha como uma das 3 melhores leis do mundo, ou seja, dado o seu contexto, toda a sua caracterização. No entanto, a gente pensa a Lei Maria da Penha apenas no seu contexto repressivo. Isso é muito ruim. Eu posso aqui chamar a atenção no seu artigo 9º, que trata para o contexto cultural. E aí houve um erro também em relação à Lei Maria da Penha, que não caracterizou a questão da dotação orçamentária.
é preciso que a gente entenda que não é só a questão repressiva, mas sobremaneira buscar uma educação de base lá e na questão cultural, nas escolas, começar a incutir nas crianças, nas crianças, né? Nos meninos, essa questão em relação que não existe diferenciação, não existe essa questão patriarcal. Esse modelo patriarcal, para se ter uma ideia, existe um estudo que isso não é inerente à questão do homem para com a mulher. Isso não é inerente, não é um contexto biológico. Outras culturas, isso não existe, mas aqui no Brasil, isso é questão cultural e acaba realmente incorrendo nessa violência, não é? Quando a mulher sai daquele papel de gênero, por exemplo, eu já presenciei em delegacias uma mulher ser violentada porque deixou queimar o arroz, por exemplo, e aí o homem não aceitou. Uma mulher que foi tomar um chopp com as amigas e o homem não aceitou. Uma mulher que foi estudar e o homem não aceita. Ou seja, quando ela foge daquele papel, entre aspas, que ela para de interpretar, digamos assim, o homem não aceita. Então, onde é que nós vamos parar com isso? É verdade. E se tornou crime hediondo, não é? Há pouco tempo, o feminicídio se tornou crime hediondo. E o que é que isso significa, né, para a sociedade, para quem está nos assistindo, ficar claro para essas pessoas o que é que significa isso? A pena é maior? O que é que significa? Quando você coloca o caráter hediondo, isso tem uma série de repercussões, né? Por exemplo, a questão da progressão de regime. O apenado, no momento em que ele é sentenciado, para que ele obtenha o benefício de uma progressão, ele passa a cumprir, por exemplo, com 2/3. Ele precisa de mais tempo para cumprir aquela pena, não é? A questão da pena passa a ser maior, ou seja, uma série de benefícios que o apenado poderia ter se fosse um crime mais simples, ele passa a não tê-lo por ser o caráter hediondo. Então, obviamente, isso acaba que diminui, que acaba afetando aquela pessoa em não cometê-lo. Mas, claro, eu ainda sou do pensamento cultural de que a educação de base, ela funciona muito mais do que o contexto repressivo. Qual a pena? A pena, para o crime? ela varia muito em relação aos contextos, né? Pode ser que de 12 a 15 anos, 8 a 12, depende muito das circunstâncias do crime. E o senhor que tem, né, acompanhado alguns casos, visto, né, na sociedade, como é que tem sido cada caso? É algo comum, semelhante, é sempre aquela semelhança, né, dos casos? É muito semelhante, Samara, são muito semelhantes. Agora eu chamo a atenção aqui em relação a 3 aspectos, o que dificulta muito, porque esses números, os quais você trouxe muito bem pontuado para os seus telespectadores, é um alarme, porque fatalmente esses números poderiam ser maiores. Por quê? Porque nós temos 3 componentes que atrapalham a mulher ir até a delegacia de polícia informar aquilo que está acontecendo. Primeiro, a questão familiar. Às vezes até a sua própria mãe. Minha filha, eu já passei por isso, não vá, espere mais um pouquinho, é assim mesmo, homem é dessa forma. E aí acaba inibindo a mulher que relate aquilo que está passando. Porque a violência não é só física. A Lei Maria da Penha, preciso que o telespectador entenda, que ela também é psicológica. E é o primeiro indício. É o primeiro indício. É aquela, quando você se sente psicologicamente atingida afetada por alguma fala, alguma repressão, e ali já é algum indício, é o primeiro indício. Já é indício, com certeza. Então, você começa a atingir a pessoa psicologicamente, diminuí-la, o contexto também patrimonial, você retira abruptamente algum contexto patrimonial, algum bem, alguma coisa, exatamente com o intuito de buscar algum tipo de benefício ou algum contexto para atingi-la. Então, aí esse é um fator familiar. Na delegacia, eu já ouvi também, às vezes, um escrivão acaba dizendo: você tem certeza que você quer fazer isso? Você tem certeza? Mas será que você não deu margem para isso? Ou seja, contextos subliminares que acabam inibindo que a mulher leve à frente. E o terceiro é a questão judiciária. O processo em si é uma pena. Então, você suportar o processo... Eu, outro dia, assisti a entrevista de uma juíza que ela disse o seguinte, aliás, de uma promotora, que
a pessoa, quando vai buscar a punição do autor daquele fato, a pessoa vai com sangue nos olhos. Ela quer a punição daquele agente. Mas quando é no contexto da violência contra a mulher vai com lágrimas nos olhos. É diferente, porque existe todo aquele contexto afetivo. Então, são vários fatores incidentais que acabam realmente incidindo para que a mulher não leve à frente. Então, é muito difícil. Mas a mulher pode sim buscar, né, os serviços, ajuda, peça ajuda. Familiar também pode estar participando. A família tem que participar, tem que prestar atenção. Às vezes a mulher não toma atitude, mas a família também pode tomar essa atitude. Não é isso? Eu queria agradecer a sua presença. Muito esclarecedora essa entrevista. Muito obrigada mesmo. E importante, né, as pessoas buscarem os serviços. Eu quem agradeço, Samara. Parabéns por toda a sua audiência e toda vez que for útil, eu estou totalmente à disposição. Muito obrigada. Obrigado.